das igrejas, pastorzão? Fala pra mim. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas vão me criticar um pouquinho na internet. Não tem problema, não. Mas eu falo por experiência, pelo que eu tenho percebido, pelo que eu tenho visto, pelos trabalhos que eu faço de libertação de alma. A Igreja de Cristo, ela, no seu, não 100%, mas já liberando os 90%, 95%, ela precisa ser curada. De alguma forma, ela precisa ser curada. Em alguma área, alguém precisa ser curado. Por quê? Porque a grande questão não é uma igreja que glorifica, mas é uma igreja que é saudável. Uma igreja saudável é diferente. É outra história. E assim, como eu estava falando nos bastidores com eles aqui, eu vou compartilhar o que nós estávamos falando. Eu vim de uma raiz assembleana, apesar de que hoje eu não faço parte da Assembleia de Deus. Eu hoje faço parte do Ministério Aprisco Urbano, em Itaguaí. Quero mandar um beijão pro meu pastor, pastor Glaucio, pastora Cíntia. Estava pregando na minha igreja. E eu vim, principalmente, quem está me assistindo, que tem de 40 anos para trás, vai entender o que eu vou dizer. Nós viemos de crenças, ok? Crenças que para alguns eram bíblicas, mas não eram. Eram crenças de homens, doutrinas humanas, de que tudo era pecado, tudo era proibido. Eu falei aqui que a crença pelo qual eu andava era de que, tá namorando? Crente não pode namorar muito tempo não, senão peca. Casa logo. Não é. É pressão, é crença. Isso já foi colocado na mente do jovem. Que se o jovem demorar para casar, ele peca. Parece que a mãe já está profetizando. Se você demorar um pouquinho, eu já sei que você vai pecar. Quando, na verdade, o ensinamento deveria ser diferente. Só que nós não aprendemos a o quê? Gerenciar nossas emoções. É pecado, mas por quê? O porquê que faltou? Sabe? Então nós aprendemos sempre a ter uma vida de aparência, vestimenta, sabe? Como você se comporta dentro da igreja, a roupa que você está vestindo, quem está me olhando, quem não está, se eu dou um glória muito alto. E aí esquecemos do interior. Eu vou dizer para vocês, se nós tivéssemos sido orientados pelos nossos pais, sabe? Uma conversa, uma orientação, sabe? Na vida emocional, pelo menos uma base, eu tenho certeza absoluta que metade que estão dentro da igreja não iriam engravidar cedo antes, não iriam entrar em fornicação antes, não iria. Quando que um filho dentro da igreja, há 30 anos atrás, ou melhor, baiano, de 30 anos para trás, quando que um filho poderia procurar o pai e falar, pai, eu estou viciado em pornografia? Nunca! Pai, eu estou transando com a minha namorada. Pai, eu caí em pecado. Pro pai, né? Pastor, não. Pro pai, né? Pro pai, de jeito nenhum. Principalmente que vieram dessa criança neopentecostal. Não pode. Por quê? Tabu. Não pode falar de sexo dentro da igreja. Quem vai falar então? Quem vai falar pro teu filho? A escola? O mundo? Então deixa ele aprender sobre a educação sexual na escola. Que ele vai aprender da forma mundana. Quem quer fazer, use preservativo, né? Vai no médico, procura. É essa forma que ensina. Mas não ensina. Só quem pode ensinar ele até a vida de jejum e oração é você. É verdade. Então eu peguei o final desse tempo, Baiana, onde tudo era pecado. Não podia ir na praia, não podia jogar bola. Era tudo do diabo. Televisão era do diabo. E por tanto a gente entregar na mão do diabo, muitas coisas acabaram sendo. É verdade, ele pegou pra ele. Política do diabo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você que tá na live. Meu Deus. O diabo não tem nada. A única coisa que ele tem registrado no cartório é a mentira. Meu Deus. Ele é pai da mentira. Internet é do diabo. Entregou pra ele. Entende? Então, as igrejas precisam ser curadas emocionalmente. Sabe? Pessoas que estão participando de círculo de oração, mas com mágoa um do outro. Meu Deus. Meu Deus. Se eu te mandar cheque, Não consegue perdoar um ao outro dentro da igreja. Forte. E o jovem que chega pro pastor e fala assim, pastor, eu já fiz tudo que você imaginar, eu não consigo sair da prostituição. Já tentei um jejum um dia desse. Aí você tem que ter um entendimento de que muitas das vezes o problema não é só espiritual, também pode ser emocional.
Verdade. comportamental, É. de crenças familiares. Meu filho, quem você via se prostituindo quando você era pequeno? Ah, meu pai sempre foi mulherengo. Pronto. Um espírito familiar visitando ele através de um comportamento de pai. Entende isso? Sim. Então, isso... Aí, hoje, eu falo isso, eu posso falar isso com propriedade. Eu falo que eu acredito que todos os pastores deveriam ter pelo menos uma base de psicologia Também Meu penso. Deus. ou de programação neurolinguística, que Falo ajuda isso aqui muito, direto, cara. Pai, eu não de falo isso aí. psicanálise, porque pastor mexe com alma. Pastor, o senhor está falando a gente sempre está falando isso aqui, né? É. É interessante que a igreja ela se santificou tanto, né? Que ela esqueceu a humanidade. Pronto. Isso é um perigo. Uau. Que quando você vai lá em Efésios 6, se eu não me engano, Paulo falando da armadura de Deus. Cara, como eu já ouvi nego pregando da armadura de Deus. Não, porque você tem que se revestir, tem que se revestir. Só que a gente isola os textos por pretexto. Porque se você pegar Efésios 6, vai um pouquinho lá antes, 5 e um pouquinho mais, você vê Paulo falando de relacionamentos entre pai e filhos, entre professores. Ele está falando de relacionamento. Depois de tudo isso, Paulo fala, agora se revistam. Isso aí. Sim. Não tem como, cara, buscar a santidade. Não, a paz com todos. E a santificação. Não, mas é santificação. Eu tenho que subir monte, eu tenho que me isolar. Mas eu não quero ter relacionamentos, cara. Cara, apenas uma coisa, falando de saúde emocional, a nossa saúde emocional é formada nos relacionamentos, cara. Yeah. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque quando Adão estava lá no Gênesis, lá, ele estava sozinho. Não, ele estava com Deus. Mas Deus disse para ele o seguinte, não é bom que o homem esteja só. Uau. Ele tem que conhecer alguém para viver além dele mesmo. Porque se ele viver sozinho aqui, ele vai amar tanto assim que vai se idolatrar. Então eu vou colocar alguém ao lado dele para ele narcisista. aprender a amar. O ser humano, ele é